Olá! Quem programa em Python sabe que a simplicidade é uma das suas grandes vantagens. Mas sabe de onde vem o verdadeiro poder da linguagem? Vem das bibliotecas. Pense nelas, sei lá, como caixas de ferramentas super especializadas, cada uma com as ferramentas certas, prontinhas para usar. Isso faz a gente pensar, né? Como é que um código que parece tão simples, tão limpo, consegue fazer coisas, uau, incríveis. Tipo, analisar dados super complexos ou até rodar um site inteiro. A resposta, e é isso que vamos ver aqui, é que o segredo está em usar a ferramenta certa para cada tarefa. Então vamos lá. O nosso roteiro de hoje é bem bacana. A gente começa com o básico, a matemática essencial, depois pula para como mexer com dados e, claro, como visualizar esses dados. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como construir coisas para a web. No fim das contas, é quase como ganhar superpoderes de programação. Ok, começando pelo começo. O que são exatamente esses kits de ferramentas do Python? Bem, uma biblioteca é, na prática, um monte de código que alguém já escreveu e testou. A analogia da casa é perfeita. Em vez de assentar cada tijolo, um por um, é como se a gente já pegasse paredes, janelas e portas prontas. O trabalho anda muito, mas muito mais rápido. E qual é a primeira ferramenta que não pode faltar em nenhuma caixa de ferramentas de programação? Matemática, claro. Em Python, para isso, a gente tem a biblioteca Math. Ela é tipo aquele canivete suíço. Tem de tudo um pouco. Super útil para as funções matemáticas do dia a dia. Olha só como a vida fica mais fácil. Precisa calcular uma potência? Tipo, 2 elevado a 5? Tá na mão. Math.power. E para arredondar um número, para cima ou para baixo? Math.ceil e Math.floor resolvem isso numa chamada só. Pensa bem, coisas como calcular um logaritmo ou o valor absoluto, que poderiam dar um certo trabalho para codificar na mão, viram um comando simples. É muita eficiência, né? Certo, mas e quando o negócio fica mais sério? Quando a gente não está falando de um número só, mas de milhares, milhões de números. Aí as listas normais do Python, sabe, elas são ótimas, super flexíveis, mas para trabalho numérico pesado, elas começam a patinar, ficam lentas. É nessa hora que a gente precisa chamar um verdadeiro super-herói da programação. Dá uma olhada nisso aqui. Para somar dois vetores, que no fundo são só listas de números, usando as listas do Python, a gente precisa escrever um loop. Ele tem que ir um por um, pegando o elemento de uma lista, o elemento da outra, somando e guardando. Funciona? Sim, funciona. Mas, convenhamos, é meio trabalhoso, não é natural. Agora segura aí e olha a mágica do NumPy. A mesmíssima operação vira uma única linha. U mais V. Só isso. É limpo, é super fácil de ler e o mais importante de tudo, é absurdamente mais rápido. Isso aqui mostra perfeitamente o poder que uma ferramenta especializada tem. Mas qual é o truque? Por que é tão mais rápido? Pensa assim, ó. Uma lista do Python é tipo um container de carga genérico. Dá para botar qualquer coisa lá dentro, números, texto, o que for. Isso é bom, é flexível. Já o array do NumPy, ele é tipo um caminhão-tanque. Ele foi feito para carregar uma coisa só, e muito bem, números do mesmo tipo. E como ele é super especializado, todas as operações matemáticas são otimizadas ao máximo, rodando em código C por baixo dos panos. É por isso que a performance é brutal. Ok, então a gente já sabe como processar números em alta velocidade. Fantástico. Mas números por si só são meio sem graça, né? Os dados só contam uma história de verdade quando a gente consegue ver o que eles estão dizendo. E para fazer isso, para dar vida aos dados, a gente precisa de outras ferramentas, como o Matplotlib e o SciPy. Imagina a seguinte situação. A gente acabou de fazer um experimento com um eletroímã e coletou esses dados. De um lado a corrente, do outro o campo magnético. Ok, olhando para essa tabela são só números. O que será que eles significam? Como é que a gente tira alguma conclusão daqui? O caminho para descobrir isso é até bem simples. São 4 passos, basicamente. Primeiro, a gente importa as bibliotecas que vai precisar. Segundo, coloca esses dados num array NumPy, porque a gente já sabe que ele é ótimo para isso. Terceiro passo, usamos o SciPy para tentar achar um padrão, uma relação entre os números. E por último, o quarto passo, usamos o Matplotlib para desenhar um gráfico e ver tudo isso visualmente. Simples assim. E voilá! Olha só o resultado. Agora sim, aquela tabela de números de repente virou uma história. Dá para ver claramente que existe uma relação direta, linear, entre a corrente e o campo magnético. E aquela linha reta que o SciPy calculou para a gente deixa isso super óbvio. É exatamente isso. Transformar um monte de dados soltos em conhecimento de verdade. Beleza, já vimos como analisar dados, extrair informações valiosas, mas e depois? E se a gente quiser mostrar isso para o mundo?
ou criar qualquer outra coisa e compartilhar. Bom, é aí que o desenvolvimento web entra na jogada. Agora a gente vai mudar um pouco o foco e falar sobre como criar aplicações para a internet com uma biblioteca muito legal chamada Flask. E o que raios é o Flask? Pensa nele como um esqueleto, uma estrutura pronta para construir um site ou uma aplicação web. A ideia central dele é muito simples. Ele te ajuda a definir os endereços, as URLs do seu site e o que o seu código Python vai fazer quando alguém acessar cada um desses endereços. E o mais legal é que é muito, muito direto ao ponto. Olha só, com pouquíssimas linhas de código, a gente consegue associar uma função em Python à página inicial de um site. E o resultado é esse aí, uma página web de verdade no ar mostrando a mensagem. Para começar, é simples assim. Mas a coisa fica interessante mesmo quando a gente fala de páginas dinâmicas. Presta atenção nesse código. Agora ele consegue pegar um pedaço do endereço do site, tipo um nome como Mary. Esse nome vai direto para a nossa função em Python que usa ele para criar uma saudação personalizada. Ou seja, o site não é mais o mesmo para todo mundo. Ele se adapta, ele interage. E é aí que a mágica acontece. Então, acho que a grande lição aqui é a seguinte: nenhuma dessas ferramentas trabalha sozinha. Elas são como peças de Lego. A gente vai juntando uma com a outra para construir coisas cada vez maiores e mais complexas. São de fato os nossos superpoderes como programadores. Vamos só fazer uma recapitulação rápida do nosso kit de ferramentas. A gente tem o Math para matemática do dia a dia, o NumPy, que é o nosso foguete para trabalhar com dados, SciPy e Matplotlib, a dupla dinâmica para analisar e visualizar esses dados, e por fim o Flask, que é a nossa ponte para levar tudo isso para o mundo inteiro ver. Da análise de dados, passando por inteligência artificial até a criação de sites, essas bibliotecas são a base de quase tudo o que se faz com Python hoje. As ferramentas estão aí, prontas para serem usadas. A pergunta fica no ar é: o que é que a gente vai construir primeiro?